Começou de criança mesmo. Eu acho que eu sempre fui muito curioso e estimulado pelos meus pais, né? A brincar com engenharia, porque meu pai é engenheiro, e o engenheiro acho que começa brincando com engenharia sem perceber. O filho de engenheiro mais ainda, né? Então eu sempre fui muito em obras civis, acompanhando meu pai, gostava do ambiente de obra, da sujeira de concreto armado, aquela coisa de construção, brincava nesse meio de obra e adorava. E aí, acho que todo engenheiro acaba passando por aquela fase de brincar com Lego, montar toquinho de madeira e vai se descobrindo que ele consegue criar coisas interessantes, né, a partir de coisas mais simples. E eu acho que a grande função do engenheiro é identificar que ele consegue criar coisas úteis, que trazem um benefício para outras pessoas, para a sociedade em geral, que ele nem sabe disso ainda quando ele é muito novo, mas ele tem a função de criar coisas úteis a partir de coisas que já existem, coisas da natureza criada, aí ele pega e transforma para agregar valor e utilidade, né? E aí eu acho que desde cedo, sem perceber, ludicamente, você vai ganhando gosto, porque a criatividade e o aspecto de criação, né, de criar uma coisa nova, é um prazer delicioso, né? Eu acho que o cientista tem aquele prazer da descoberta, né, o momento eureka, que ele olha para alguma coisa e fala, entendi, isso é bom demais, dá um prazer, uma satisfação enorme. Mas o engenheiro tem um segundo prazer, que é o momento da criação, porque ele cria alguma coisa, às vezes sem entender como é que aquela coisa funciona, os princípios científicos, mas ele cria alguma coisa que serve para alguma coisa. É uma eureka tecnológica. Então ele vai falar, isso aqui funciona para alguma coisa, é uma eureka do engenheiro. Então eu acho que essa sensação é muito importante, foi muito importante na minha vida, construindo brinquedos, coisinhas à toa, até depois mais jovenzinho, você começa a construir coisas, desmontando outras dos seus pais, né? E fazendo coisas úteis e vai dando uma satisfação. E aí eu vim me aproximando da engenharia como carreira, né? Na época de pré-vestibular, pensando o que eu faria da vida, eu nunca tive muita dúvida de que eu queria fazer engenharia, né? Influências de casa, mas também essa sensação gostosa de construir alguma coisa útil. Então eu sabia que eu queria fazer engenharia. Eu não sabia qual engenharia que eu queria fazer, é diferente. E aí eu tive uma paixão por engenharia aeronáutica, né? Acho que toda criança passa por sua fase também de carrinhos e aviões. Então eu queria fazer engenharia aeronáutica. Só que eu não queria sair de São Paulo. Queria fazer aqui na USP pelo contexto mais amplo, universitário e tudo mais. E na minha época do vestibular não tinha engenharia aeronáutica em São Paulo. Nem na USP, estava começando em São Carlos. E aí eu descobri que a engenharia naval é a irmã gêmea da engenharia aeronáutica, né? Irmãs gêmeas separadas ao nascer, que é a mesma filosofia de engenharia se aplica para um navio ou para uma aeronave. E aí eu acabei decidindo fazer engenharia naval. Nunca fui um engenheiro naval de formação, assim, não tinha casa na praia, não tinha barco no rio, nunca fui um engenheiro um náutico, né? Mas eu vinha gostar da engenharia engenharia naval porque ela me aproximou muito da engenharia aeronáutica, a ponto de hoje eu não fazer mais distinção se eu sou um aeronauta ou um naval. Acabei depois me especializando nas duas áreas, mas a sensação de mexer com um objeto naval ou aeronáutico, de construir engenharia em volta dele, para mim é muito prazerosa. Eu fiz engenharia naval aqui na Escola Politécnica, então é aquele curso de 5 anos, bem clássico. Depois eu fiquei por mais 2 anos para fazer mestrado em engenharia mecânica, aqui na escola também. Nessa época eu não sabia se eu queria ir para a indústria ou ficar na carreira acadêmica. E eu queria arriscar alguma coisa diferente e consegui uma bolsa para fazer doutorado no Imperial College em Londres, né, fora do Brasil, e fiz 4 anos de doutorado lá. Aí durante o doutorado eu conheci pesquisa tecnológica. Aí eu fui virar um engenheiro pesquisador. E aí eu me apaixonei por isso. Falei, a carreira que eu quero é a parte de pesquisa acadêmica e científica. E voltando então do doutorado no Imperial College, eu entrei como docente aqui na escola, logo em seguida, no departamento de engenharia naval. Venho trabalhando nessa interface aeronáutica e naval desde então, porque o meu doutorado foi em aeronáutica. Depois disso eu passei alguns períodos como professor visitante, né, no exterior, na Universidade de Oxford, e depois mais recentemente no Caltech, na Califórnia. Então essas excursões né, internacionais aí me trouxeram contato com muitos pesquisadores de ponta, né, de instituições de fora, e certamente formaram
minha carreira hoje, moldaram minha carreira. Porque aí você começa a enxergar o que você faz, a engenharia, aquilo que você desenvolve, não só num aspecto local, que tem a sua necessidade local da sociedade brasileira, mas também como um contribuidor, aí, um player internacional. Porque o que a gente está fazendo, em última instância, é em prol da humanidade como um todo, né? Não existe engenharia somente restrita a um ambientezinho pequenininho. Quando você trabalha com engenharia, especialmente naval e aeronáutica, você está sempre olhando para um aspecto mais global. E eu acho que aí, na época do meu doutorado, que eu me apaixonei pela pesquisa, pela liberdade que a pesquisa dá, de trabalhar com a incerteza. Eu não sou um engenheiro que gosta da engenharia rotineira. Eu tive experiências em indústria, né, indústria de engenharia, e foi o suficiente para saber que eu não gosto daquela engenharia que você faz todo dia, sabendo que vem no dia seguinte. Eu gosto da incerteza do que eu não sei o que vem no amanhã, né? E a pesquisa te dá isso, porque você tem a liberdade de apontar na direção que você acha que tem que ir, e sem saber se vai dar certo ou não. Uma pesquisa que não dá certo, às vezes é tão boa quanto a pesquisa que dá certo. Pelo menos você fechou uma porta e ninguém precisa tentar entrar por ela mais. E aí, fazendo pesquisa, você acaba descobrindo, eu acabei juntando o meu gosto por criar alguma coisa nova, porque é uma pesquisa tecnológica, com o meu gosto por descobrir as coisas, como é que as coisas funcionam, porque exatamente a pesquisa te dá isso. E um terceiro gosto que é o gosto de ensinar, né, de trabalhar na universidade, de dar aulas, de sentir-se útil na formação de uma nova geração, né, contribuindo para a formação das novas cabeças que vão trabalhar no meio. Isso é muito gostoso, dá uma satisfação muito grande. E aí eu acho que na carreira acadêmica na universidade eu juntei as três coisas, né? Acabo descobrindo como um pesquisador, atuando como um engenheiro e contribuindo como um professor. Isso é muito bom. A indústria naval e a aeronáutica são essencialmente indústrias de mobilidade, né? Você está querendo levar pessoas ou carga, ou bens, de um lugar para o outro. Então é uma indústria que envolve energia. É uma indústria da energia, porque hoje em dia a nossa sociedade baseada em energia, você tem que ser cada vez mais eficiente no transporte e tudo mais. Então, para mim, as pesquisas mais interessantes nessas áreas têm sido de eficiência energética. Seja numa embarcação, para reduzir, por exemplo, o arrasto hidrodinâmico de uma embarcação, para que ela possa cruzar o Atlântico com o menor consumo de combustível e a menor emissão de gases poluentes, por exemplo. Então você volta desse cenário, dessa motivação, lá para trás na hidrodinâmica fundamental para saber como é que eu consigo reduzir o arrasto de uma embarcação que tem aquele formato, aquela área submersa, exposta à água. Isso é muito fundamental, mas que no final vai ter uma aplicação muito útil, que é a redução de emissões no transporte. Mesma coisa com aeronaves, né? Você pode pensar que um avião pousando gera muito ruído. Isso também significa não só gasto de combustível, mas também perturba toda a sociedade que vive em volta. Então, trabalhar na parte energética de uma aeronave para reduzir ruído e aumentar a sua eficiência em voo tem tudo a ver com energia. Então, hoje eu tenho preocupado mais com essa área energética. A engenharia naval, que sempre nos motivou aqui no Brasil a trabalhar próximo da exploração de óleo e gás. Então, teoricamente, aí, na prática, na verdade, os 90% do que a gente fez nas últimas décadas foi com foco na indústria offshore, né, oceânica de óleo e gás. Eu tenho tentado apontar um vetor numa direção um pouco diferente para olhar para o futuro e tentar trabalhar com energia limpa. Então hoje eu procuro trabalhar com energia renovável do oceano, extraindo energia de ondas, de correntezas de maré, de turbinas eólicas que estão flutuando no oceano e usar o ambiente marinho em conjunto com a energia de óleo e gás que está lá nas grandes plataformas, mas também tentando extrair energia limpa e cada vez mais limpa de um oceano no contexto de desenvolvimento sustentável. Então é uma área muito empolgante, porque ela é limpa, ela é futuro, ela serve à sociedade como um todo e ela é muito inovadora, mas é uma área que precisa de muito incentivo porque ela está competindo diretamente com energia fóssil, que ainda é o nosso grande filão, né? Então eu tenho trabalhado muito nessa área. Mas em paralelo eu trabalho um pouco com comunicação científica. Tenho dado um pouco das caras, aí, da coragem para
para contribuir na interface entre engenheiro e sociedade, tentando fazer um profissional que faz a tradução dos dois campos, né? Muitas pessoas precisam fazer essa tradução de linguagem, daquilo que é informação, que sai da comunidade técnica, dar forma para uma ideia, está contido na comunidade técnica, mas às vezes essa ideia que tomou forma aqui não é comunicada para a sociedade de uma forma que a sociedade entenda, ou que reflita diretamente na sociedade. Então fazer a ponte de transformar informação comunicada à sociedade é uma área que tem me interessado muito e eu tenho tentado pesquisar nessa área e contribuir com divulgação científica e tecnológica. Uma área que eu tenho uma pergunta bem feita que eu estou tentando responder, usando o gancho dessa área de energia renovável, é saber se no Brasil nós temos regiões com potencial energético do oceano para justificar a instalação de turbinas de correnteza de maré na costa brasileira. Então, se você olha para o país como um todo, você tem variação da maré que sobe e desce. Dependendo do relevo do acidente geográfico da costa, essa cota de maré vai se transformar numa correnteza. Onde que isso acontece com grande intensidade? Então a gente não tem um mapeamento ainda da costa brasileira, que é um mapeamento hidrocinético, da velocidade da correnteza induzida por marés. Se a gente tivesse um mapeamento fino, eu consigo então estudar onde eu posso colocar turbinas submarinas, né, em águas rasas, para extrair energia dessa correnteza de maré, sem que essas turbinas interfiram pessimamente com navegação, com fauna e flora marinha, com a economia costeira e tudo mais. Então essa é uma pergunta que a engenharia naval, e eu especificamente, estou tentando buscar a resposta. E aí tem alguns projetos de pesquisa nessa linha de tanto estudar novas turbinas, quanto estudar também o potencial energético renovável do oceano e da costa brasileira. Se a gente pensar em frentes de atuação, onde eu tenho me concentrado mais, eu espero com as minhas pesquisas conseguir contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso país, numa primeira escala. Porque se o Brasil tem hoje uma deficiência de engenheiros, e ele precisa de engenheiros para conseguir desenvolver toda a cadeia de indústria, de conhecimento, de tecnologia que vem debaixo disso, e hoje nós temos um déficit enorme de engenheiros no país, principalmente comparado com países como a Coreia, por exemplo, que construiu a sua base tecnológica investindo em engenheiros e engenharia após a Guerra da Coreia. Então é um negócio muito recente, e hoje você vê a engenharia coreana para onde foi. Se o Brasil quiser avançar em termos de indústria, de tecnologia, de desenvolvimento sustentável, ele tem que começar a formar bem os seus engenheiros e formar mais engenheiros de qualidade. E a formação do engenheiro não é só técnica. Hoje, se você não incluir na formação do engenheiro reflexões que vão ser filosóficas, por exemplo, o que é que eu faço com a minha tecnologia? Eu devo ou não desenvolver específica ou tal tecnologia com base em outros valores da sociedade? Essas discussões filosóficas são importantes para a gente formar engenheiros que saibam atuar transformando a nossa sociedade. Senão você cria mais engenheiros máquinas que não refletem naquilo que eles fazem. Então, eu espero, de certo modo, na educação, contribuir para trazer uma reflexão, não só de como, mas do porquê fazer boa tecnologia para os nossos alunos que passam pela escola, né? Nós temos 5 anos para trabalhar com cada geração de engenheiros que passa aqui, e eu vejo como uma das minhas missões alertá-los e trabalhar nessa direção. Isso, então, é um pouco relacionado com a educação, né? Agora, pensando em pesquisa, eu espero de fato que as nossas pesquisas na área de energia possam colocar o Brasil num outro patamar energético, aliviando a nossa matriz energética, que hoje ela já é boa, porque é baseada em energia renovável, principalmente etanol e hidrelétricas, mas se nós quisermos apontar para um futuro uma matriz energética completamente limpa, a gente precisa passar por uma matriz de transição, ajudando a excluir aí combustíveis fósseis e outros emissores, não só da geração de energia elétrica, mas do transporte e do nosso consumo das indústrias em geral. Então eu espero que meus resultados de pesquisa vão contribuir nessa direção, né? Formar bons pesquisadores e também boas tecnologias, que é o sonho de qualquer engenheiro, é construir alguma coisa que seja útil para o futuro.
A minha resposta não poderia ser diferente, né? Se eu estou convencido de que fazer tecnologia é necessário para o desenvolvimento do homem, da humanidade, porque o homem é essencialmente um ser tecnológico. Ele transforma o ambiente em que ele vive para o seu próprio bem, para o bem comum da sociedade onde ele vive. Nós fazemos tecnologia desde que o homem é homem. Desde que o homem pega um pedaço de pau e faz uma ferramenta, isso é tecnologia. Até construir um smartphone que você tem na mão hoje. Então é uma progressão tecnológica que nunca parou e nunca vai parar. A gente tem que aprender a julgar se nós fazemos bem ou mal a tecnologia. Mas fazer tecnologia nós nunca vamos parar de fazer. Qual foi a tua pergunta mesmo? Importância da ciência. Verdade. E se nós quisermos fazer boa tecnologia, a gente precisa de um conhecimento prévio, que é o conhecimento científico. É um engano achar que tecnologia e ciência são a mesma coisa. Elas são ligeiramente diferentes, porque elas têm ênfases diferentes. Vamos, de grosso modo, definir que uma descobre ou entende e a outra transforma e constrói. Eu posso construir alguma coisa sem entender como ela funciona. Provavelmente o primeiro homem que dominou o fogo e fez um fogão, ele não sabia nada das reações químicas de combustão para fazer aquele fogão cozinhar a sua carne, mas ele sabia fazer um fogo e dominar o fogo, tecnologicamente ele avançou. Agora, se eu combino conhecimento científico com tecnologia, isso amplifica o potencial para uma outra escala. Então, hoje fazer ciência fundamental não dá só um prazer de descoberta, mas dá uma ferramenta de avanço tecnológico que a ciência moderna veio trazer, que a tecnologia não vive mais sem essa ferramenta. Então, eu acho que fazer ciência, ou ter um certo conhecimento científico, ou se debruçar sobre a ciência, é um empreendimento que os homens vão sempre fazer por causa da curiosidade humana de entender como as coisas funcionam. Isso é reflexo de uma natureza do ser humano que nos dá uma curiosidade de entendimento num mundo que foi feito para ser entendido. A beleza da ciência está em que a gente consegue entender e que o mundo consegue ser entendido. Porque se uma dessas duas estivesse quebrada, não haveria ciência. Agora, pegando o conhecimento científico, principalmente nas ciências naturais, hard sciences, física, química, matemática, que são as mais próximas da engenharia, aplicando isso na tecnologia, potencializa o nosso poder criativo e o nosso poder de transformação. Mas aí falta um terceiro aspecto, para não deixar as humanidades de fora, entender como funciona, saber criar e construir coisas novas, e o terceiro ponto é saber o que nós vamos fazer com elas, para onde nós estamos levando a tecnologia e qual que é o valor que nós vamos dar à tecnologia. Não o valor monetário, mas qual o valor moral, valor social, o que é que nós queremos fazer com a tecnologia que nós fazemos. De fato, a primeira grande influência na vida de qualquer criança são os seus pais. Então, o fato dos meus pais me apresentarem livre e abertamente para a curiosidade científica e tecnológica certamente moldou a minha carreira. Meu pai, como engenheiro, teve um papel fundamental em ajudar na construção do que eu quis ser quando crescesse. Depois daí, eu creio que eu tive bons professores na escola fundamental e média, que tiveram a grande função de instruir sem apagar a chama da curiosidade que já existia. Eu lembro de alguns professores assim com carinho que instigavam a gente a buscar as carreiras que nós gostávamos, e na época a minha ressoava com o campo científico. Eu era daqueles que adorava as aulas de laboratório do ensino médio, e para mim, se tivesse só aula de laboratório, eu ficaria no laboratório o dia inteiro. Depois, quando eu entrei na faculdade, aqui na Universidade de São Paulo, aí eu conheci algumas cabeças brilhantes, que foram mentores de vida, que lidavam com o campo tecnológico de uma forma que eu não sabia que era possível. E durante o meu doutorado no exterior, eu tive contato com outras cabeças mais brilhantes, que eu não conhecia, tão brilhantes quanto as que eu tinha aqui, só que atuavam em áreas que para mim eram completamente novas, principalmente na relação entre tecnologia e sociedade, coisa que eu vi muito pouco aqui, mas que eu fui conhecer no exterior, uma outra forma de se relacionar com a tecnologia. Claro que eu fui influenciado
pela produção científica e tecnológica do nosso país ao longo da minha vida. Eu era um fã de Globo Ciência, eu era um fã de programas da TV Cultura, eu era um fã, até hoje sou assinante da National Geographic, porque cada fascículo me cativa e me impressiona. Eu consumia ciência e tecnologia, até hoje consumo, e por isso eu acho que é muito importante a participação da comunicação científica na vida das crianças e das futuras gerações. Eu lembro uma coisa que me marcou foi ter ido quando criança na antiga Estação Ciências, que a USP tinha ali na Lapa. E eu não esqueço nenhuma das vezes que eu fui lá e eu lembro direitinho do ambiente porque aquilo marcou, né, a minha formação, aquela diversão instruída na ciência. Uma coisa... ainda, não tá? Eu acho que tá. Tá, né? Faz anos que eu não vou lá, não sei qual que é o atual estado da Estação Ciência, mas marcou de fato a minha vida. Eu brinquei muito em fazenda quando criança. Então, na fazenda você tem um laboratório natural à tua espera. Então, eu fazia ferramentas para o trator e brincava com coisas com os meus pais que não tem uma escola melhor, né? E depois você vai conhecer grandes cientistas da história que marcam, né, e mudam a forma como a gente vê. Você quer ser como eles, você quer lidar com ciência como eles lidaram. Então, para mim, um grande exemplo é o Michael Faraday. É um cientista britânico, trabalhava com eletricidade. Eu não sou um eletricista, não é a minha praia, mas o jeito que ele lidava com a vida dele com a eletricidade, portanto com a ciência, para mim foi um exemplo fantástico. Que eu levo como um livro de cabeceira, por exemplo, a biografia do Faraday é impressionante. Tem outros modernos também, né, que lidam nesse campo da ciência, que hoje são nomes assim, muito, muito conhecidos, mas que para mim tem um peso muito grande na formação de como eu lido e vejo ciência hoje. Um cosmólogo do Reino Unido chama John Polkinghorne, um professor da Universidade de Cambridge, para mim é um grande exemplo, está vivo ainda e atuante. E alguns outros cientistas americanos, todos eles influenciaram muito a forma como eu vejo ciência hoje. A dica que eu dou, em primeiro lugar, é que a carreira científica é uma carreira de curiosidade. Porque ela vai responder, ela tenta responder, às curiosidades mais íntimas e mais últimas do ser humano. Por isso que eu falo que eu concordo com a ideia de que a ciência é o que a gente chama de uma curiosidade penúltima. A gente tem curiosidades últimas, grandes perguntas da humanidade, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que eu estou fazendo aqui. A ciência vai tentar chegar próximo dessas perguntas. Ela não vai conseguir responder essas perguntas, porque ela é limitada no seu escopo, mas ela responde algumas curiosidades penúltimas. Então ela te chega a dar o gostinho, te aproxima dessas grandes respostas, né? Isso é muito bom, porque isso satisfaz o cientista, e eu espero que as gerações futuras consigam buscar alguma satisfação, alguma saciação desse apetite na ciência, sem perder de vista as grandes questões que vão ficar sem resposta, mas vão ficar sempre postas no fundo da cabeça. Então, a primeira dica é alimente a sua curiosidade e tente colocar claramente para você quais são as grandes perguntas que você está indo atrás. A segunda dica é entenda os limites da ciência. A ciência trabalha no mundo natural, aqui, com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente toca, com o que a gente mede, né? As ciências físicas, hard sciences, vamos dizer assim. E tem algum limite para isso. Você não consegue responder todas as perguntas da sua vida com uma base científica. Então não coloque toda a sua esperança de vida, a razão de você viver, na ciência, porque ela é limitada. A terceira dica é prepare-se, estude, porque carreira científica exige muita dedicação. Procure outras pessoas que tenham a mesma vocação ou que estejam tentando discernir a mesma vocação. Eu acho que grupos de jovens que conversam sobre ciência, por exemplo, frequentadores de Estação Ciências, de Museu Catavento, de ambientes assim, favorecem a formação de mais grupos de cientistas. Procure uma boa instituição onde ciência é levada a sério. Procure uma boa política ou dar apoio a uma boa política pública de ciência. Incentivo aos nossos museus, a preservação dos nossos acervos, investimento de ciência sério e bem feito, como faz a FAPESP, por exemplo, no estado de São Paulo. Pesquisa exige investimento de recursos. E não são recursos que vão ter retorno imediato,
vai ser retorno em longo prazo para a sociedade. Mas enquanto a gente não entender isso, ciência não vai ser bem feita no Brasil de forma alguma. E talvez uma última dica é, apesar de ciência às vezes parecer uma carreira muito solitária, que você vai fazer sozinho, né? Vou ter que sentar no meu laboratório e escrever sozinho e trabalhar sozinho, é um engano, porque ciência, no contexto da universidade, é um esforço de grupo. E quanto mais em grupo e inserido num contexto de pesquisa você tiver, pesquisa de grupo, mais forte, mais voz você terá no contexto científico nacional e internacional. Então não faça ciência sozinho, mas faça ciência com o apoio de outros que querem fazer a mesma coisa que você.